Saudações, eu sou Victor Daúde, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje para falarmos um pouco sobre canetas tinteiro. Bom, na verdade não vai ser um pouco, nós vamos falar muito sobre canetas tinteiro. Eu quero passar tudo aquilo que eu sei sobre isso para vocês, tá bom? Primeiramente eu quero falar um pouco sobre as canetas bico de pena, que são as precursoras das canetas tinteiro. Depois nós vamos falar propriamente das canetas tinteiro, né, as partes que compõem ela, o que você observa na hora que você quer comprar uma caneta tinteiro, né? Vamos aprender um pouco sobre manutenção de canetas tinteiro, como é que você abastece ela, como é que você lava ela. E lá no final a gente vai falar um pouco sobre os aspectos mais subjetivos de se comprar uma caneta tinteiro, né? Por que comprar canetas tinteiro? E por que você daria isso de presente para alguém, né? Quando é que é adequado você presentear alguém com uma caneta tinteiro, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Muito bem, então, começando primeiramente com as canetas bico de pena, elas são basicamente isto aqui, tá certo? Elas consistem numa haste maciça de madeira, com uma pena acoplada na ponta, tá? Esse pedaço de metal aqui chama-se pena e por isso elas recebem esse nome, tá? Isso aqui você consegue remover para colocar outros tipos de pena, porque as penas existem em vários formatos, tá bom? Como por exemplo, esse aqui, que ela tem uma ponta mais arredondada, foco, isso. Esse tipo de pena é muito usada por cartunistas, tá? Temos uma pena mais achatada, tá? Muito usada por calígrafos, para quem vai praticar caligrafia. E penas mais pontiagudas, certo? Mesmo as penas achatadas ou as penas arredondadas, elas podem aparecer em tamanhos diversificados, tá bom? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. É o mesmo tipo de pena, só que em tamanhos diferentes, tá bom? As penas achatadas, a mesma coisa, você consegue elas em diferentes tamanhos, tá? No inglês, essas canetas são chamadas de dip pen. Dip significa mergulho, pen significa caneta, portanto, literalmente canetas de mergulho. Isso acontece porque você precisa mergulhar elas no tinteiro para poder usá-las, já que elas não têm um reservatório acoplado internamente, tá bom? Então, a gente precisa de um frasquinho de tinta, tá? Esse frasco aqui não é de caneta, quer dizer, não é de tinta nanquim para esse tipo de caneta, né? Esse aqui é um frasquinho de tinta Pilot para caneta tinteiro, tá? Mas eu reaproveitei o frasco, porque aí eu despejo as tintas que eu uso nessas canetas, como por exemplo essa daqui. Essa tinta aqui eu não lembro a marca dela e como ela só está escrita em chinês eu não vou saber para te falar, mas basicamente você despeja o conteúdo aqui dentro e mergulha a caneta. Aqui está o frasco sem a tampa. Mergulhamos a caneta. E aí está pronto para o uso.
Os diferentes tipos de penas servem para te dar possibilidades de caligrafias diferentes, tá? De fazer letras cursivas ou ornamentadas, ou enfim. Eu não entendo muito de caligrafia, mas essas canetas também podem ser usadas para desenho, para dar acabamento, fazer efeitos de traço, enfim. E aí, conforme a tinta vai secando, você mergulha ela novamente e continua o uso. Vou mostrar para vocês aqui a caneta chata, né, achatada aqui, para vocês terem uma noção de como funciona, né? Então, muito usada por calígrafos para fazer aquelas letras, né? Eu não sei como é que se faz isso, mas enfim. Enfim. A caneta de ponta arredondada. Acho que não pegou tinta direito aqui. E por fim, a mais pontiaguda. Acho que eu mergulhei demais. Pegou um pouquinho aqui na haste a tinta. Nossa. Ups. Como deu para perceber, eu não sou muito habilidoso com esse tipo de caneta aqui. Eu não sei se dá para ouvir, porque eu estou usando um microfone de lapela, mas essa caneta aqui arranha bastante o papel, então se você sente aflição com isso, certamente você não vai gostar desse tipo de pena. Enfim, essas aqui são as canetas bico de pena, tá? Muito usada por ilustradores e calígrafos. Agora vamos falar propriamente das canetas tinteiro. Muito bem, então, canetas tinteiro, né? As canetas tinteiro se diferenciam das canetas bico de pena, que eu acabei de mostrar, porque elas têm um reservatório de tinta interno dentro delas. Em inglês elas são chamadas de fountain pen, que significa literalmente caneta fonte. Isso porque ao invés de você precisar mergulhar ela para pegar a tinta ela vai jorrando para fora da caneta conforme você escreve. No caso, essa daqui está sem tinta, por isso que ela não escreve nada, tá bom? Mas vamos por partes, né? Você quer comprar uma caneta tinteiro, supõe-se. O que é que nós observamos nas canetas tinteiro? O que deve ser relevante para você
na hora de comprar uma caneta tinteiro, de escolher uma? Bom, a primeira coisa que nós observamos numa caneta tinteiro é, obviamente, o design dela. É se você acha ela uma caneta bonita, elegante, uma caneta que combina com você, tá bom? E aí você pode olhar toda a sorte de detalhes que essas peças trazem com elas. Se você assistir análises de canetas tinteiro, né, resenhas de canetas tinteiro na internet, os famosos reviews em inglês, você vai perceber que eles observam cada mínimo detalhe do design da caneta. Isso porque, né, você geralmente paga caro por uma peça dessas, então cada detalhe deve contar a favor da sua compra, tá bom? Eu não vou entrar nesses mínimos detalhes aqui, vou apenas mostrar que essa aqui é uma caneta Sheaffer Prelude. Sheaffer é a marca, Prelude é o nome da caneta. Ela tem esse formato mais tradicional, clássico, que eles chamam em inglês de cigar shape, né? Forma de charuto, que é essa forma cilíndrica, alongada, que vai se afunilando suavemente até as pontas, né? Essa aqui tem acabamento em material de aço escovado, né? Ela é uma caneta um pouquinho pesada, por ser feita de metal. Eu gosto disso, gosto quando a caneta tem peso. Ela traz pequenos detalhes como esse ponto branco aqui no clipe. O clipe dela é bastante rígido, né? A ponta aqui está um pouco amarelada por causa do tempo, mas era originalmente branca, né? A capa traz esse anel em volta dela. E se você notou aqui algo gravado na capa, é o meu nome, tá? Porque essa caneta aqui foi me dada de presente de formatura, né? Eu escolhi ela, mas meus pais, eles levaram ela num joalheiro para gravar meu nome nela, então ficou um toque a mais, né? Uma caneta especial para mim, né? E aí você desencapa a caneta, né? E aqui já temos um detalhe importante que eu gostaria de comentar com vocês, que é a forma como você tira a capa de uma caneta tinteiro. Existem canetas tinteiro em que a capa ela é rosqueada, então você precisa desrosqueá-la para remover a capa. Outras são travadas por clipe, né? É um clique que você dá e a capa fica travada na caneta. E aí as pessoas costumam retirar a capa dessa forma, né? Seguram o tambor com uma mão, a capa com a outra e puxam em direções opostas. Aliás, em sentidos opostos, né? Não é uma forma muito legal de você desencapar canetas tinteiro, porque você não tem controle da força que você faz, e algumas canetas tinteiro têm essa trava bem rígida, né? E você corre o risco de fazer movimentos involuntários como este aqui, né? E acabar pegando a ponta da caneta na capa, né? O jeito certo de se desencapar uma caneta tinteiro é segurar o tambor com 3 dedos da mão, com o dedão da mesma mão empurrar a capa para fora e com o auxílio da outra mão ajudar a puxar segurando ela. E assim você consegue controlar melhor a força que você está usando e tirar a capa com mais controle e suavidade. Tá bom? Isso pode parecer frescura num primeiro momento, mas eu considero parte da diversão, né? Parte da experiência do que é usar uma caneta tinteiro. Você aprender esses pequenos detalhes justamente, né? Enfim, temos a capa aqui e quando você remove ela, você expõe toda essa região aqui, onde nós conseguimos observar a pena da caneta, né? Conseguimos observar essa região aqui que está destacada em preto nessa caneta aqui, que em inglês se chama de grip section, que não tem um nome específico em português, mas é simplesmente a região onde espera-se que você vai segurar a caneta para escrever, tá? Isso porque essas canetas são pensadas para escrita, tá bom? Se nós pegarmos, por exemplo, um lápis aqui,
Você tem formas alternativas de segurar o lápis, né? Os desenhistas, geralmente, é muito comum eles segurarem o lápis com os dedos longe da ponta, ou então até de formas alternativas para fazer desenhos. Mas, quando se quer escrever com lápis, nós seguramos próximo à ponta, porque essa é a posição que nos dá mais agilidade e precisão para os nossos movimentos, que é o que a escrita requer. Como as canetas tinteiros são pensadas para a escrita, essa região próxima à ponta acaba ganhando destaque, certo? Aqui na Sheaffer Prelude, a grip section ela é feita em plástico na cor preta. E você pode notar que ela tem aqui, vamos ver se dá foco. Você pode notar que ela tem um certo achatamento aqui, né? Uma marcação, que é uma sugestão de onde você deve posicionar seus dedos, tá? Eu pessoalmente prefiro quando a grip section é completamente cilíndrica, tá? Não gosto muito desse tipo de artifício de design, mas aqui ele é bem suave, então não atrapalha em nada a forma como você vai segurar a caneta, certo? Pois bem, voltando aqui para a pena é uma parte especial da caneta, né, que ela pode trazer detalhes que embelezam ela, né? Geralmente as penas elas podem brincar com desenhos, né? Então a forma delas, os desenhos que vêm nelas são muito variados e isso é parte do que encanta as pessoas nas canetas tinteiro. Mas uma coisa relevante sobre as pontas é a espessura dela, tá? Você pode encontrar canetas tinteiro de pontas médias, pontas finas, extra finas, largas ou extra largas, tá? Ainda tem algumas canetas tinteiro que trazem pontas de formatos um pouco diversificados, né? Mas aí elas já são mais difíceis de encontrar. E isso vai ser relevante para você dependendo do seu tipo de letra, né? Pessoas que têm letra pequena tendem a preferir pontas mais finas, enquanto que pessoas que têm letras maiores preferem pontas mais largas, tá? Eu prefiro as minhas pontas no mínimo de tamanho médio, mas eu gosto também das pontas de tamanho largo, tá certo? Outra coisa que você observa aqui na ponta é esse pedaço de plástico que vem embaixo da pena, né? Isso aqui é chamado de alimentador, no inglês feed. Esse pedaço de plástico, essa peça, ela adentra aqui a caneta até o ponto onde ela coleta tinta, porque é por ela que a tinta vai percolar até sair na ponta da pena. E bem, falando em tinta, quando nós desrosqueamos o tambor da caneta, nós temos acesso a essa peça aqui, que é chamada de conversor, tá? Essa peça aqui é a responsável por coletar a tinta. Ela pode ser removida e ela consiste num mecanismo de pistão que funciona exatamente como uma seringa. Conforme você rosqueia aqui, ele avança ou recua, tá certo? Vou mostrar como o conversor funciona para vocês, tá? Vou pegar um pouco de tinta, esse aqui está vazio, né? Mas eu vou usar um outro conversor, porque esse conversor da Sheaffer, ele tem essa... Ele não é completamente transparente, ele é meio escuro, né? Então não é tão fácil de ver. Mas canetas podem ser alimentadas de duas formas, né? Você tem o conversor e você tem a segunda forma, que é através de cartuchos. Vamos pegar um cartucho aqui para vocês verem. Isso aqui é um cartucho da Pelikan. Na verdade, é um conjunto de cartuchos, né? Ops. Cartucho nada mais é que esse tubinho aqui, com tinta dentro, tá? Esse aqui é na cor azul, né? Eu tenho cartuchos na cor preta e basicamente ele funciona da seguinte forma. Você acopla ele aqui, pressiona ele até ouvir o clique, pressionou, a tinta começa a sair e você usa ele. Quando a tinta acaba, você remove esse cartucho vazio, joga ele fora e pode colocar outro.
Aqui temos uma questão relevante sobre cartuchos e conversores, né? Porque tem canetas que usam um padrão proprietário de encaixe e outras que usam padrão universal de encaixe, tá bom? A Sheaffer, por exemplo, usa padrão proprietário, ou seja, as canetas, conversores e cartuchos dela têm um encaixe próprio da Sheaffer, de modo que cartuchos e conversores Sheaffer só vão se conectar em canetas Sheaffer e canetas Sheaffer só vão receber cartuchos e conversores da Sheaffer, tá certo? A Pelican tem cartuchos e conversores de padrão universal, o que significa que a Pelican, as canetas Pelican aceitam qualquer cartucho ou conversor de qualquer marca que use esse mesmo padrão universal, tá? E cartuchos da Pelican, que são padrão universal, vão servir em qualquer caneta que aceita padrão universal. O padrão universal, portanto, é muito mais versátil, tá? E a minha recomendação é que você dê preferência para ele, porque fica muito mais fácil você encontrar produtos que vão servir na sua caneta, né? Obviamente, né, o conversor proprietário, os cartuchos proprietários tendem a ser um pouco mais caros, porque uma vez que você fica restrito a comprar apenas deles, desse tipo de cartucho conversor, a marca ela pode subir um pouco o preço, isso é normal, tá? E esse é um dos motivos do porquê que as pessoas evitam esse tipo de coisa, né? Mas uma coisa relevante na hora de você comprar uma caneta também é saber se ela vem com conversor, porque nem toda caneta vem com conversor acoplado, tá? Essa caneta Sheaffer veio com conversor, mas geralmente, se você precisar comprar o conversor separadamente, geralmente ele costuma ser um pouquinho caro, tá? Mesmo se ele for padrão universal, tá bom? Então, procure saber se a caneta vem com um conversor, porque isso vai te poupar do trabalho de ter que comprar um conversor à parte, né? E vai te poupar um pouco de dinheiro também. Bom, e basicamente isso são as partes da caneta, certo? Agora eu quero mostrar para vocês alguns outros modelos para vocês terem um pouco de noção da variedade que se encontra de canetas tinteiro em termos de design e também mostrar um pouco do funcionamento delas depois. Isso aqui é uma caneta da Faber-Castell, ou Faber-Castell, eu nunca soube direito como é que se pronuncia esse nome. Né? Mas você pode ver que ela tem diferente da Sheaffer, que tem um design mais clássico, que eu acabei de mostrar, essa aqui ela tem um design um pouco mais moderno. Né? A capa dela possui essa forma oblonga, né? Mas o clipe dela já apresenta linhas mais retas, né? O corpo dela, o tambor dela, é um cilindro perfeito, exceto aqui pelo fundo, onde ele tem um afundamento aqui. Né? Aqui na ponta você tem o símbolo da Faber-Castell. Essa caneta ela tem um clique mais rígido aqui para destravar ela. Então lembre-se, né, como é que se destrava uma caneta apropriadamente. A pena dela eu acho linda, linda, linda. Essa aqui está com tinta, tá? Normal sujar um pouco os dedos de tinta quando você manuseia canetas tinteiro. A grip section dela, né, a região onde você vai segurar ela é completamente cilíndrica, mas ela ganha um pouco de destaque do corpo porque ela tem umas ranhuras aqui, tá bom? Ela está com um conversor dentro e esse conversor tem tinta aqui, então eu não vou remover ele. E ela está praticamente pronta para uso. Tá bom? Faber-Castell usa padrão universal de cartuchos e conversores, tá? É sempre bom você dar uma investigada para saber se o modelo específico que você está comprando não é uma exceção a isso, né? Mas no geral a Faber-Castell ela usa padrão universal de cartuchos e conversores, tá certo? Vou mostrar para vocês aqui dois modelos da Compactor, tá? Eu esqueci o nome dos modelos, mas os dois são da marca Compactor. Os dois são feitos de plástico, tá? O que para um deles eu acho legal, mas para o outro não tão legal, né? Esse modelo aqui
que eu estou segurando agora, ele tem esse formato mais clássico, né? Só que ele é feito de plástico, o que deixa ele bastante leve e eu acho que não combina com o design dele, tá certo? Em si a caneta funciona, ela não tem tinta agora, né? Ela veio com o conversor. Tem uma pena bem bonita, tá? É uma caneta que funciona perfeitamente. Só que ela é feita de plástico, então ela fica um pouco leve, o que me dá um pouco a sensação de coisa barata, assim, sabe? Se ela fosse feita de metal, ela seria um pouco mais pesada e a sensação de estar segurando algo de valor seria mais presente, assim, né? Na hora que você segura e manuseia a caneta. Agora, não tenho nada contra ela de resto, sabe? Ela tem um design bonito, tem uma forma bonita, funciona bem. É só esse pequeno detalhe com relação ao material que foi usado na fabricação dela, tá bom? Esse outro aqui, por outro lado, é feito de plástico também, porém, ele tem esse design mais aerodinâmico, né? Então eu acho que a leveza dela combina com o design dela, né? Quando você desencapa ela, você tem uma pena que também tem um formato diferenciado, com linhas mais modernas. Foco. Aí. Aqui, a grip section dela também possui aquelas marcações de posição de dedo um pouco mais acentuadas, tá? Mas é uma caneta macia de usar, também está sem tinta, mas é uma caneta muito macia, muito gostosa de usar, tá? Depois temos aqui, essa aqui é uma caneta Crown. Ela é, eu acho, uma das canetas mais bonitas que eu tenho. Tá? Eu acho que ela só perde para uma, na verdade. Mas essa caneta eu acho ela linda, linda, linda. A cor dela, esses detalhes aqui no tambor de quadriculado. Essa cor eu não sei exatamente como é que se chama, mas é uma espécie de, eu não sei, grafite, chumbo, gunmetal, que eles chamam em inglês. Eu não sei, mas é uma caneta linda. Quando a gente remove a capa, a pena dela é uma pena bonita. Eu gosto da cor prateado, tá? Eu tenho uma caneta que eu vou mostrar aqui com detalhes em dourado, mas eu acho que dourado não é uma coisa que combina muito comigo, então eu prefiro quando as penas são prateadas, né? Veio com o conversor, tá bom? Não é a caneta mais macia que eu tenho, mas é certamente uma das mais bonitas. Ela escreve bem, normal, mas em termos de maciez, de experiência de escrita, eu tenho canetas melhores. Mas não resta dúvidas de que essa caneta é linda. Tenho aqui alguns modelos da Pelikan, uns modelos de entrada, né? A Pelikan é uma marca famosa de canetas e ela fabrica canetas de luxo extremamente caras, mas essas aqui são canetas de entrada, são canetas mais básicas. O modelo chama-se Jazz, tá? Não vem com conversor, no caso. Não sei se uma delas veio. Eu acho que uma delas veio com conversor, as outras não. Aí vai depender se você comprar um kit em que inclui o conversor. Mas elas vêm nessas três cores aqui, que é preto, rosé e o branco combinado com rosé, né? A caneta preta é completamente negra, completamente, até a pena dela é preta. Essa aqui não tem nada dentro. Essa aqui é a caneta rosé, completamente rosé, né? Essa aqui ela já está com um cartucho, tá? E essa aqui é o branco que combinado com rosé. Também não tem nada dentro dela ainda, então vou deixá-la assim por enquanto.
Tá? Depois nós temos a Jinhao, que é uma caneta chinesa. Tá? Essa aqui é a caneta mais barata que eu tenho, muito embora ela pareça muito cara. Essa caneta aqui ela imita aquelas canetas tradicionais, clássicas. Ela é uma caneta pesada, né? Vem com conversor, tem todos esses detalhes em dourado, né? Tem a pena dela com detalhes em dourado. Então, assim, ela imita muito bem canetas de luxo. Mas ela, na verdade, é uma caneta muito, muito, muito barata, tá? Pessoalmente não acho que é uma caneta que combina muito comigo, mas ela escreve bem, é macia, está sem tinta. E eu vou colocar tinta nela para vocês verem como é, tá bom? Daqui a pouco nós vamos fazer isso. Mas antes disso eu quero mostrar a caneta mais bonita que eu tenho, que é a Monteverde impressa, tá? Essa caneta aqui ela tem um design bem diferenciado, tem essa cor linda, combinada com o vermelho, né? Ela tem o fundo do tambor dela cilíndrico, o tambor dela inteiro é cilíndrico, mas a capa ela termina com um design quadrado, então ela faz essa transição suave do cilindro para o quadrado. Quando nós desencapamos, ela tem um encaixe de capa seguro, a pena dela é toda preta. É uma caneta linda, 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 tá? E ela vem com conversor. Padrão universal, normal. Tem um alimentador bem delgado aqui, bem elegante. Adoro essa caneta. Enfim, vamos mostrar agora o abastecimento da caneta, quando você quer colocar tinta nela. Muito bem. Se você tem uma caneta que não tem conversor e você vai usar cartucho, é muito simples. Você desencapa ela, desrosqueia o tambor, acopla o cartucho e empurra ele até sentir que ele encaixou. Quando ele estiver encaixado, você rompeu o lacre dele. Ele está firme. Teste ele para ver se a tinta já começou a sair, já saiu. Se a tinta não começou a sair logo que você encaixou, você pode tentar dar uma chacoalhada assim. Você pode, em casos mais extremos, até pressionar um pouco aqui o cartucho para forçar a tinta a sair. Mas no caso isso aqui funcionou normalmente. Então a gente volta o tambor para o lugar e a caneta está pronta para uso. Tá bom? Tá, e se for com conversor que eu quero abastecer ela? Vamos pegar a Jinhao. Se você tem o conversor, você vai precisar de um frasco de tinta, tá bom? Essa aqui é uma tinta Pelikan. Tenha com você sempre um paninho, tá? Se você tem receio de sujar os dedos, né? Use uma luva de látex para fazer esse tipo de coisa, tá bom? Porque é muito comum a gente se sujar um pouco quando está manuseando canetas tinteiro. Não quando você escreve com elas, obviamente, mas quando você está fazendo esse tipo de coisa aqui, é muito comum sujar os dedos. Estampamos ela. Removemos o tambor. Aqui está o conversor. Podemos retirar ele, se você quiser olhar melhor, né? Ele funciona exatamente como uma seringa. E o que nós vamos fazer é girar ele até ele estar aqui embaixo. Voltamos ele na caneta até estar firme. Eu vou usar aqui esse pano, nem sempre você vai precisar fazer isso, mas eu vou usar esse pano aqui para dar uma inclinada nesse pote, porque eu acho que ele não está tão cheio assim. Vamos pegar uma posição aqui que dê para ver bem.
introduzimos a caneta e nós vamos puxar a tinta. Ops. Nós vamos puxar a tinta limpe ela. Geralmente pega um pouco de tinta aqui na grip section, normal isso. E pronto, nós temos aqui. Você pode perceber que ficou um pouco de ar aqui, né? Às vezes fica mais ar, às vezes fica menos ar. Isso acontece porque quando a caneta está vazia, você tem ar dentro do mecanismo dela. Então quando você puxa a tinta, vem o ar junto, tá? Se você quiser remover o ar, você vai precisar virar a caneta assim, para que o ar suba para a ponta. Uma vez que o ar subiu para a ponta, você começa a empurrar a tinta de volta. E o ar vai sair em forma de bolha. Ops, a tinta já aflorou. Me sujei um pouquinho, tudo bem. É que eu não estou acostumado a fazer isso em frente à câmera, né? Então eu estou tendo que manusear muitas coisas aqui. Mas assim que você vê, né? Geralmente você faz isso com a caneta exatamente na vertical, para evitar essa lambança que eu acabei de fazer aqui. Mas, enfim, quando a tinta aflora, você volta a caneta para o frasco e puxa mais tinta. Agora ele está mais cheio. Voltamos o tambor. E a caneta está pronta para uso. Tá bom? Ah, eu quero lavar minha caneta agora. Tá? Eu não quero. Eu quero tirar a tinta dela. O que eu faço? Muito simples. Remove o tambor. E você vai fazer o movimento contrário do pistão. E a tinta vai gotejar para fora da caneta. Pronto. E digamos que você queira lavar a caneta, né? Sei lá, você quer trocar de tinta, vai usar outra cor de tinta. Eu não tenho esse problema porque eu só uso tinta preta nas minhas canetas, exceto aqueles cartuchos ali que eu tenho em azul, que eu uso naquelas canetas Pelikan. Mas de resto, assim, eu só uso tinta preta, né? Então eu não tenho problema com relação a toda vez que eu quiser trocar a cor da tinta, precisar limpar a caneta para uma não contaminar a outra, enfim. Mas se você quiser usar cores diferentes, ou então se a sua caneta está há muito tempo sem essa manutenção e você quer lavar ela, né? Eu não sei exatamente qual é a recomendação de lavagem de canetas por tempo ou por uso, né? Sei lá, uma vez a cada 3 trocas de tinta, ou então uma vez a cada tantos meses, eu realmente não sei. Lavo elas de vez em quando e para mim está de bom tamanho. Mas se você quer lavar elas, você vai fazer isso com água limpa. E é muito simples. Não poderia ser mais simples, né? Eu vou usar aqui um frasco de água. Eu vou mudar aqui a posição da câmera para mostrar melhor para vocês. Muito bem, o que eu tenho aqui é um pote de requeijão com água limpa. Minha caneta aqui que precisa ser lavada.
E o que eu vou fazer, né? Estou aqui com o pistão completamente esvaziado aqui, ou seja, ele na posição próxima à caneta. Não, né? Eu poderia deixá-lo aqui, mas não, eu vou deixá-lo próximo à caneta, à ponta, né? Introduzo ele e a tinta ela já vai começar a sair porque é a primeira vez que eu introduzi o pistão, tá bom? E aí eu faço um movimento com o pistão de puxar e expelir a água, né? Puxar e expelir a água. Faço isso várias vezes. Eu não vou fazer, eu vou primeiro trocar a água para vocês verem como é que é isso, tá bom? Mas normalmente eu já faria agora algumas vezes. Vamos lá. Água trocada. Vê que não saiu mais tanta tinta. Vou fazer um movimento de puxar essa água. Vê que a água subiu completamente preta. E agora eu vou expelir ela. Você vai fazer isso várias vezes. Várias vezes. Você vai fazer isso e aí você vai trocar a água e vai continuar fazendo isso até perceber que a água está saindo limpa. É basicamente isso. Cada vez que você fizer isso, vai sair menos e menos tinta. A hora que não estiver mais saindo tinta, você pode considerar a caneta limpa. E se a caneta está muito tempo sem limpar, eu costumo encher ela completamente de água e deixar ela uma noite assim. E aí no dia seguinte você pode perceber que até tem um fiozinho de tinta saindo dela. Porque agora, não espere tirar completamente essa tinta dela, porque senão você vai enlouquecer. Mas isso eu costumo fazer só se a caneta está muito tempo sem limpar. Como eu só uso tinta preta, não tem risco de uma tinta contaminar a cor da outra tinta, então normalmente eu nem faço isso, tá? E aí você vai, depois que todo esse processo se foi, você vai enxugar a sua caneta. Se você quiser, você pode remover o pistão dela, você pode deixá-la de molho aqui, você pode tentar fazer isso só com o pistão. Dá para você se divertir de várias formas aqui, né? E aí você deixa o pistão nessa posição e deixa ele secando. A caneta você vai fazer basicamente a mesma coisa, tá? Mas antes de deixar ela secando, o que eu costumo fazer é assoprar aqui para tirar o excesso de água que tem no interior dela, tá? Você dá uns tiros de sopro aqui dentro, né? E vai expelir água daqui de fora, tá? E aí deixo ela aí uma noite, 2 noites para secar completamente. Também se não secar 100% não é problema, sabe? Não é um pouquinho de umidade ali dentro que vai estragar a sua tinta. E basicamente é assim que nós limpamos a caneta. Victor, e se minha caneta ela é de cartucho, né? Como é que eu faço para limpar ela se eu não tiver o conversor, né? Olha, eu nunca limpei uma caneta sem conversor, tá bom? Né? Se você tiver um conversor e tiver canetas que aceitam esse mesmo conversor, você pode simplesmente trocar ele de uma caneta para outra, normal. Mas caso você não tenha o conversor, como é que você faria, né? Bom, como é que eu faria? Eu pegaria uma seringa, dessas seringas de farmácia mesmo, colocaria a ponta dela aqui, né, encheria ela de água, colocaria a ponta dela aqui e tentaria espremer a água para fazer circular a água no interior da caneta. Isso é uma forma, tá bom? Outra forma é você pegar um cartucho vazio, encher ele de água, acoplar ele aqui e apertar ele para fazer a água sair aqui pela ponta, tá? Essas são as formas que eu consigo imaginar de se fazer isso, beleza? E é isso, é assim que se limpa uma caneta tinteiro. E bem, as informações que eu passei até agora são bastante úteis para quem quer aprender a manusear canetas tinteiro, né? Para quem está interessado em comprar canetas tinteiro.
Mas ainda fica um pouco a dúvida sobre por que comprar uma caneta tinteiro, né? Ou então, às vezes você quer dar uma de presente para alguém e não sabe se isso é um presente adequado, né? Então, assim, vamos entrar agora um pouco nos aspectos mais subjetivos sobre canetas tinteiro, porque realmente, né, elas são artigos bastante caros, mesmo quando são mais acessíveis, né? As canetas mais acessíveis ainda são muito mais caras do que canetas comuns, tá bom? Então fica aquela pergunta, né, que as pessoas que não estão inseridas nesse universo geralmente fazem, que é: por que eu vou pagar caro numa caneta se eu posso simplesmente pagar alguns centavos nisso aqui, não é mesmo? E aí que tá. A pessoa que faz essa pergunta, ela está tendo uma visão exclusivamente utilitarista do objeto, né? Isso aqui resolve um problema para mim, né? Se eu precisar de algo para escrever num papel, isso aqui serve. Ela não é bonita, particularmente bonita, né? É feita de um material simples. É uma caneta rudimentar, por assim dizer. Ela não oferece muito mais do que simplesmente escrever com ela, né? Então nós podemos dizer que isso aqui é um instrumento de escrita meramente, tá? Agora, se eu pegar, por exemplo, isso aqui, é um anel, é uma joia, né? Para que isso serve? Difícil explicar. Algumas pessoas vão dizer que serve para adornar o corpo, para nos deixar mais bonitos, mas você veste um anel, em que medida isso deixa você mais bonito, né? Mas isso passa uma impressão, certo? Isso passa uma ideia para as pessoas. Então, joias não são itens utilitaristas. Nós não compramos joias porque elas resolvem problemas nossos, né? Nós compramos joias por um outro motivo, né? Elas costumam ser caras, sim, e muito apreciadas pelas pessoas, mas certamente elas não servem para muita coisa, né? Então, você precisa ter em mente que quando você compra um objeto desse aqui, você está comprando um instrumento de escrita, mas você também está comprando uma joia, certo? Então, esse instrumento de escrita, em especial, deve trazer algo a mais, além do que seja simplesmente escrever, né? Isso aqui vai trazer um significado, né? Porque nós não somos seres meramente utilitaristas, meramente materialistas. Nós somos seres de significados e nós atribuímos significados às coisas que nós temos, né? E isso é o que pesa na hora que você vai comprar uma caneta tinteiro. Se você só precisa de um instrumento de escrita, você pode comprar isso. Seria uma insanidade gastar uma fortuna numa caneta tinteiro se tudo que você precisa é escrever. Mas se você quer algo a mais, você já começa a ponderar sobre adquirir uma caneta tinteiro, né? Mas o que seria isso a mais? O que é que isso aqui traz a mais? Bom, primeiramente, a caneta ela pode ser vista como um símbolo, né? Um símbolo da época em que cartas eram escritas com elas, em que mensagens importantíssimas foram passadas com canetas, né? Então ela representa simbolicamente a nossa capacidade de transmitir mensagens, né? Através do tempo e do espaço, né? Claro, hoje tudo é digitalizado, mas escrever à mão ainda tem charme, porque a nossa letra manual, ela é exclusiva nossa, tanto que ela é muitas vezes usada como perícia para atribuir se algo foi escrito por uma determinada pessoa ou não, né? Então, a sua letra de mão, ela tem muito, perdão, ela tem muito da sua própria personalidade, né? Por isso que escrever bilhetes à mão, cartas à mão, ainda tem um significado muito grande, né? E fazer isso com um instrumento especial é especialmente prazeroso, né? E já que eu falei em prazer, isso é algo também que as canetas tinteiro trazem. Elas devem trazer uma experiência
mais prazerosa para uma atividade que a maioria das pessoas tem como ordinária, que é escrever. Quando você escreve com uma caneta tinteiro, você escreve de forma diferente. Você presta atenção na forma como você escreve, na qualidade da sua letra. Você, às vezes, até tem um certo ritual. Perdão. Você, às vezes, até tem um certo ritual para usar a caneta tinteiro, dependendo da caneta que for, né? Mas a verdade é que todos os detalhes que ela traz no design dela e no processo de escrever com uma são detalhes que acrescentam pequenos prazeres a essa atividade que é aparentemente ordinária, né? Então, a pessoa que vai gostar de receber uma caneta tinteiro de presente, por exemplo, ou aquela que tem vontade de comprar uma caneta tinteiro, é justamente aquela pessoa que dá atenção a detalhes e justamente aquela pessoa que quer dar atenção a esses pequenos momentos da vida, né? Esses pequenos prazeres que às vezes passam despercebidos por nós, como escrever, né? Então, se você conhece uma pessoa que dá atenção aos detalhes, uma pessoa que quer aproveitar a vida prestando atenção nesses pequenos momentos, talvez essa seja uma pessoa para quem uma caneta tinteiro seria um presente adequado, né? E se você é essa pessoa, talvez você mereça ter uma caneta tinteiro, né? E bem, era isso que eu tinha para dizer para vocês nesse vídeo aqui. Eu espero que eu tenha ajudado bastante. Eu adoro canetas tinteiro e adorei falar sobre elas e partilhar o meu conhecimento que eu tenho delas com vocês. Espero que o vídeo tenha sido útil. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. E eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a audiência de vocês. Eu deixo aquele abraço e até a próxima.